Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Pinóquio por Guillermo del Toro, filme dirigido por Del Toro e também por Mark Gustafson, um lançamento da Netflix. Tem estreia limitada em vários cinemas do Brasil no dia 24 de novembro, ou seja, se a sua cidade já recebeu filmes como Roma, O Irlandês nos cinemas, provavelmente vai receber Pinóquio também. No catálogo de streaming, a estreia está prevista para o dia 9 de dezembro. E pessoal, nós temos aqui a versão de Pinóquio de 2022 que deu certo. E por que eu falo isso? Porque pouco tempo atrás recebemos aquela versão que eu considero um fiasco de Pinóquio do Robert Zemeckis. Uma versão que não tem uma conclusão propriamente dita, uma versão que, na verdade, é um remendo, né? A Disney gastou muito dinheiro, viu que não tinha potencial para lançar nos cinemas, preferiu jogar de qualquer forma no catálogo da Disney+. Eu explico mais sobre isso no meu vídeo que eu vou deixar como recomendação. Essa versão do Del Toro, no entanto, é completamente diferente. E algo que eu sempre achei interessante foi que em todas as entrevistas do Del Toro falando sobre sua carreira e inspirações, ele fala sempre da influência de Aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi. Como ele gosta do livro e como ele ficou obcecado pelo personagem, seja na animação ou seja pelo sonho dele, Del Toro, fazer a sua própria versão de Pinóquio. Então esse projeto é o projeto da vida do Del Toro, é muito mais também que um projeto de paixão, porque você imagina assim, né, que um diretor como Del Toro não vai ter problemas para conseguir financiar o seu filme. E olha o que ele passou desde o anúncio dessa versão de Pinóquio. Ele buscou várias vezes por investimento, parcerias, produtoras e sempre recebia um não. Por quê? Porque o stop motion é uma arte que eu admiro muito, só que é muito difícil também de conseguir uma parceira para distribuição. Nesse caso aqui de Pinóquio, tinha o adendo, né, da versão da Disney, ou seja, você teria em um curto espaço de tempo duas versões diferentes de Pinóquio, uma versão em stop motion e uma outra versão da Disney que era propagada como uma versão de grande investimento, uma versão que teria um grande impacto na bilheteria também. Por isso que várias empresas acabaram descartando essa ideia do Pinóquio. Até que em 2018 a Netflix assinou essa parceria. E de verdade eu fiquei encantado com essa versão de Pinóquio. Que versão bonita, ela emociona, ela diverte, tem bons números musicais, tem todo um cuidado especial dessa arte do stop motion, o refinamento, o próprio uso do complemento gráfico aqui que é espetacular. E além disso, essa releitura do Pinóquio por Del Toro me surpreendeu por outros motivos também, como colocar o pano de fundo da Itália fascista. Você tem um período sensível para discutir, você tem uma figura, por exemplo, do Mussolini, da questão do patriotismo, e o Del Toro consegue mesclar tudo isso com a bonita história de Pinóquio. Realmente um grande lançamento de 2022. E eu sei que para muitos a versão de 1940 de Pinóquio vai ser sempre imbatível, porque tem uma questão da nostalgia, de que é uma versão que marca diferentes gerações, e não tem problema. Só que Pinóquio já teve várias releituras, sabe? Teve releitura para animação, teve releitura para televisão e várias para os cinemas. Nós recebemos aí a cada 2, 3 anos uma versão de Pinóquio nos cinemas, basicamente. E de todas essas releituras, a do Del Toro foi a que mais me chamou a atenção. Tanto por trazer elementos da obra original e transportar para o contexto da Itália fascista, como também as liberdades que ele toma, como por exemplo no arco de antagonismo, que geram essa magia do Del Toro num stop motion espetacular. Na Itália de Mussolini, Geppetto sofre muito com a perda de seu filho. Ele cria o boneco de madeira Pinóquio, que logo ao ganhar vida, desperta a atenção de um oficial fascista pela aparente imortalidade e também do Conde Volpi, que pensa na possibilidade de lucrar muito, tornando Pinóquio a principal estrela do seu espetáculo. Quem conhece a obra original vai ver como Del Toro ele basicamente transportou alguns elementos de interesse do contexto do final do século XIX para a Itália fascista, né, no período do Benito Mussolini. E isso me gerou uma grande atenção, especialmente por como o Del Toro ele acaba fixando o arco de antagonismo mesmo em um personagem, que é o Conde Volpi, que ele acaba, na verdade, sendo estruturado a partir da Raposa e do Gato, junto do diretor de teatro da obra original. E na minha opinião, como você tem o pano de fundo da Itália fascista, essa ideia é extraordinária. Por quê? Porque aí abre espaço para uma discussão da guerra, abre espaço para uma discussão sobre a propaganda fascista, sobre aquela questão de amor à pátria também. O que mais me chamou a atenção é como o Del Toro realmente investe muito tempo no Geppetto em um sentimentalismo que se torna justificado pela morte do seu filho. Isso carrega um número de simbolismos para a história, desde referências visuais bem aproveitadas até mensagens sobre a própria natureza do Pinóquio. Uma questão que é interessante para a discussão do Del Toro ao longo do filme é a seguinte:
O Pinóquio deveria copiar a personalidade do filho do Geppetto ou deveria ter a sua própria personalidade? Então existe uma inocência quanto à própria imagem e percepção que o Pinóquio tem do mundo que é muito bacana. Isso é bem desenvolvido a partir de canções, a partir de interações. E aí como é que o Del Toro aplica essa magia na história de Pinóquio? Na minha visão, a partir de uma personagem, que é a fada. Então a fada, basicamente, ela vai te trazer uma consideração de vida e morte atrelada à imortalidade. E a mensagem ela é muito bonita, no geral. O Del Toro já tinha falado isso em entrevistas, que ele se preocupa muito com a questão da companhia, de aproveitar o tempo, de que você não sabe quanto tempo você vai ter com a pessoa que você tanto ama e que por isso deveria tornar cada encontro, muito especial, como se fosse o último. E eu senti isso na relação do Pinóquio com o Geppetto. De todas as adaptações de Pinóquio que eu assisti, essa é a que dá mais destaque pro Geppetto, se atrelando sim a um sentimentalismo, mas só que está completamente envolvido no cenário da Itália fascista, que por si só é um ponto de interesse também. Porque é uma temática sensível, não tem como esconder. Você vai envolver religião, que acaba sendo debatida em uma cena, mas especialmente guerra e caráter político. A tentativa de usar também a propaganda fascista para levar mais jovens, no caso, meninos, para a guerra. Então essa versão de Pinóquio envolve também coragem, heroísmo, a noção de servir a pátria e comprar uma propaganda estatal que nem mesmo quem constrói parece acreditar. Para isso, o Del Toro aposta muito na vinculação do Pinóquio com o menino da juventude fascista. E o que é muito legal e muito bonito nessa versão é como o Pinóquio do Del Toro ele toma consciência do certo ou do errado a partir da sua visão inocente do mundo, que tinha pessoas que queriam explorar a figura do Pinóquio para diferentes questões, seja para o dinheiro ou seja para a propaganda fascista. Mas o destaque mesmo, pessoal, é para o stop motion, que é uma arte que eu admiro muito porque é aquela arte que você precisa lidar com detalhes. Quanto à movimentação, e isso se torna um desafio, a repetição também, criação de diferentes cenários, tem um complemento gráfico que aqui em Pinóquio do Del Toro é extraordinário e você precisa criar diferentes bonecos para situações. O investimento muitas vezes é altíssimo e para muitas produtoras acaba não compensando, e eu fiquei realmente surpreso com a qualidade dos cenários. O maior desafio do stop motion é de gerar um movimento fluido e você nota o detalhe, o cuidado com a textura, o cuidado com a ambientação. Por exemplo, a água no stop motion é um desafio enorme. E aqui nas cenas de oceano para Pinóquio, que são cenas super relevantes para a narrativa, tudo isso é belíssimo. Sabe, o trabalho que envolve sim complemento gráfico, como eu disse, mas que envolve aquela coisa de revisão, posicionamento. Muitas vezes você perde muito tempo para uma cena que vai durar 2 ou 3 segundos no máximo. Então é muito bom ver que realmente essas produções que demandam trabalho, tempo, que não tem propriamente a perspectiva de um retorno e que nesse caso aqui entra como adição de um catálogo de serviço de streaming, que elas estão ainda sendo desenvolvidas, estão sendo produzidas. É uma visão de amor do Del Toro que deu super certo. E aí eu teria que trazer um outro adendo quanto à trilha sonora do Alexandre Desplat. Ele diz que ele decidiu gravar sua trilha para entrar na vibe de Pinóquio apenas com instrumentos feitos em madeira. Mas o fundamental é que além dos números musicais, que são bem interessantes, que envolvem, por exemplo, a propaganda em tempos de guerra, você vai ter toda a trilha conduzindo para a experiência da inocência do Pinóquio e da descoberta desse novo mundo quanto à questão que envolve vida e morte especialmente. Então é um filme que emociona pela relação do Geppetto com o Pinóquio, é um filme que diverte, que usa personagens como alívio cômico, como Grilo, que poderia até ter sido melhor aproveitado na narrativa no geral. É um filme que ele desperta discussões pela participação da fada e que tem um contexto da Itália fascista, do Mussolini, e que coloca isso para discussão de maneira bem feita. É a minha animação favorita de 2022. Então, para Pinóquio por Guillermo Del Toro, nota 9. Eu vou ficar muito na torcida para que essa versão consiga aí todo o reconhecimento que merece na temporada de premiações. E a recomendação, Se você tiver que pegar uma versão de 2022 de Pinóquio para assistir, tem que ser essa versão da Netflix, Tudo bem que a da Disney pode ter maior visibilidade por tratar do personagem clássico, uma releitura do Robert Zemeckis, mas essa versão de Pinóquio por Del Toro é realmente fantástica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!